cumprimentá-los, né? Bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário, também aqueles que nos acompanham pela televisão ou pela rádio Alesc. Senhores parlamentares, foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Foi distribuído aos gabinetes de Vossas Excelências, entendendo que a mesma foi lida por todos, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Favoráveis como estão, aprovada a ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhores parlamentares, por ordem de chegada dos senhores parlamentares, passo a análise das matérias da pauta da reunião de hoje. Inicialmente, o deputado Mauro está na reunião ao lado, então vamos seguir a sequência. Passo então a relatar as matérias que tenho em mãos, senhores parlamentares. Primeiro, tem aqui um requerimento de diligência à Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Secretaria da Casa Civil, e também ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina, referente ao projeto de lei 168.2/2017, de autoria do Governo do Estado, e que altera o artigo 2º da Lei 14.652 de 2009, que institui a avaliação integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras providências. Em discussão? Não havendo... Senhor presidente, pois não. Nós estávamos discutindo do lado, está acontecendo uma audiência pública, inclusive, sobre os 11 anos da Lei da Maria da Penha, certo. E, inclusive, esse deputado faz parte da Comissão de Direitos Humanos como vice-presidente. Então, normalmente acontece essas agendas no mesmo momento, é muito difícil para a gente poder participar. Se quiser relatar suas matérias antes de todos, eu consulto os parlamentares. Tranquilo, vamos vendo como é que a gente se organiza aqui durante a manhã. Senhor presidente, eu acho este projeto de grande importância e queria inclusive ressaltar, senhores deputados, em 2009, a nossa bancada apresentou um projeto aqui nessa casa, que foi aprovado. Como as PCHs não têm royalty implantado a nível federal, uma legislação federal, nós propomos na época, como nós temos nesta casa uma política aprovada de pagamento por serviços ambientais, nós propomos na época, e foi aprovado uma contribuição, uma taxa para as PCHs de contribuição de 1%. E esse tema hoje está no Supremo, tem uma ADIM, e dizendo na seguinte linha o questionamento, que isso deveria ser uma política nacional implantada e não uma política estadual. Esse projeto de lei, ele retira essa contribuição, esse pagamento, essa taxa, e também ele muda o licenciamento. Em vez de ser da bacia, ele faz o licenciamento por empreendimento. Nós concordamos que o licenciamento por empreendimento, ele desburocratiza mais, facilita o licenciamento. Nós concordamos. A questão da retirada da contribuição, nós não temos acordo, retirada de uma política de compensação dos empreendimentos. Agora também, senhor presidente, o líder do governo não está chegando aí, o deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy, eu queria fazer um diálogo com Vossa Excelência. Eu sei que esse projeto ele deva tramitar, porque ele tem uma importância bastante grande. Nós temos dois gargalos que o governo de Santa Catarina precisaria construir, falando da questão da energia. Primeira questão, não tem jeito, nós precisamos construir uma política também a nível de Estado
de recuperação das bacias hidrográficas. Nós estamos, como diz o povo, picando os nossos rios e construindo PCHs. Todos os nossos rios em potencial estão sendo construídos uma ligando a outra praticamente. Então, o Estado precisa, e aí, deputado Darcy, eu queria provocar a Vossa Excelência, com o líder do governo, de criar um fundo estadual para frente, na perspectiva de estabelecer uma política de recuperação das bacias hidrográficas, e essas PCHs, elas poderiam sim fazer uma contribuição, porque inclusive para elas mesmas isso é extremamente positivo, porque quanto mais recuperar a bacia, mais durabilidade vai ter esse empreendimento, mais água vai ter para a produção, inclusive de energia, mas também de renda aos seus investidores. Então, eu queria, senhor presidente, senhor deputado e o senhor presidente, propor aqui que o Estado crie para frente uma política nesse sentido. E nós, inclusive, nos propomos a contribuir nessa elaboração, porque é importante que esse projeto venha do Executivo, né, para não ter questionamento. Então, esta é uma primeira questão que eu queria deixar aqui, senhor presidente, deputado líder Darcy Matos, deixar aqui ligado como se diz no ditado popular, engatado na perspectiva de construir um bom projeto nessa perspectiva. E outro projeto é a questão do acordo que o CONFAS fez no sentido de isentar de ICMS a micro e pequena geração. Santa Catarina está entre os 3 estados do Brasil que ainda não adotou essa política para incentivo à micro e pequena geração de energia elétrica, né? Então, isso é importante para Santa Catarina. Tem uma perspectiva muito positiva o nosso Estado de construir, investir na micro e pequena geração de energia. E o Estado não está adotando essa política, né? Já foi discutido por várias e várias vezes aqui, nesta casa, inclusive. E hoje o Estado, só nós, o Paraná e o Amazonas, que ainda não adotou essa política de incentivo fiscal para micro e pequena geração. Então, isso é muito ruim para Santa Catarina. Inclusive, temos empreendedores que querem investir em Santa Catarina, mas por não ter essa política, em pequenos equipamentos, poderia gerar emprego, gerar renda no nosso Estado. Avançar nessa perspectiva, o Estado ainda não adotou essa política. Ok. Senhor presidente. Continua em discussão requerimento de diligência à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual referente ao projeto de lei 168.2/2017, de autoria do Governo do Estado e que institui a avaliação integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras providências. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o requerimento. Senhores parlamentares, também trago para vossas excelências parecer ao projeto de lei 254/2017, projeto este de autoria dos deputados José Ney Ascari e Darcy de Matos, projeto que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do Estado para o município de Itaiópolis. O parecer deste parlamentar é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado por unanimidade. Também, senhores parlamentares, parecer ao projeto de resolução 8.9/2015, de autoria da mesa diretora, e que aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de proposta de emenda à Constituição Federal, visando incluir o artigo 211-A à Constituição Federal para instituir o ensino público básico, integral e federal. Senhores parlamentares, esta matéria já é uma matéria antiga, que chegou agora há pouco tempo na comissão, e é assinada na época, pelo deputado Gelson Merizio, enquanto presidente da Casa, e por toda a mesa diretora, na época, em 9/6/2015. O parecer deste parlamentar é pela aprovação do projeto de resolução 8.9/2015. Em discussão, com a palavra o deputado João Amin. Peço vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado João Amin. Eu peço vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa ao deputado José Ney Ascari. Senhores parlamentares, também tem aqui parecer a emenda modificativa de folha 30
ao projeto de resolução 17/2015. Esse projeto é de autoria da deputada Luciane Carminati. O projeto dispõe sobre a criação no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina do programa Carona Solidária. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde teve parecer favorável, aprovado na época, e teve uma emenda modificativa na Comissão de Trabalho, se não me engano, senhores parlamentares, apenas verificando aqui, Comissão de Trabalhos e Serviços Públicos. Então, nesse momento, nos manifestamos com relação à emenda apresentada na Comissão de Trabalho. A emenda modificativa sob exame diz respeito ao artigo 5º do PRS, que cuida da cláusula de vigência. Tal dispositivo enuncia que a normativa perseguida produzirá efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016. Dispõe que restou ultrapassada em face do tempo de tramitação do processo e, portanto, inócua no que tange à data de eficácia das medidas ventiladas no projeto de resolução na sua forma original, o que é corrigido por meio da proposição acessória em questão, que em razão disso merece ser acolhida. Ou seja, ela apenas acolhe a data de início de vigência da matéria, a emenda. Por isso, senhores parlamentares, voto pela aprovação do projeto de lei com a emenda modificativa de folha 30 ao projeto de resolução, projeto 17/2015. Ou seja, votamos então pela aprovação da emenda que modificou o projeto na Comissão de Trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, continuando então com a palavra, o eminente deputado... Pela ordem. Pois não, deputado Joaquim. Vossa Excelência não irá relatar o 250.6? Não, ele é retirado de pauta. Perdão por não ter, equívoco meu, não ter comunicado Vossas Excelências. Apenas isso, obrigado. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV, muito bom dia. Senhor presidente, eu passo então ao relatório e voto dos seguintes projetos de lei em meu poder. O primeiro deles trata-se do projeto de lei complementar, o de número 0016.4/2014, que regulamenta o disposto nos artigos 40, incisos 22º e 23º, artigo 61, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Os autores da matéria são os deputados, o ex-deputado Amaury Soares e o eminente deputado Dirceu Dresch. E no âmbito desta comissão, eu fui designado o relator da matéria nesta legislatura. Então, senhor, passo a leitura dos votos, do relatório. Trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa parlamentar, estruturado em 31 artigos, tendente a regulamentar o artigo 40, incisos 22, 23 e o artigo 61, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição do Estado, que tratam do provimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Em resumo, a proposta legislativa pretende regular o processo de escolha, aprovação e posse desses membros do Conselho do Tribunal de Contas do Estado. A proposição iniciou sua tramitação neste Parlamento em maio de 2014. Restou arquivado no final daquela legislatura e desarquivada nesta legislatura a pedido do autor deputado Dirceu Dresch e reencaminhada a esta comissão, na qual fui designado relator, tudo na forma regimental. Quero aqui ressaltar que esse projeto não foi a deliberação desta comissão o ano passado, tendo em vista acordo de líderes efetuado no gabinete da presidência em dezembro do ano passado. Então, este, senhores deputados, é o breve relatório. E do voto. Preliminarmente, esclareço que as matérias constitucionais a serem disciplinadas por lei complementar devem estar fixadas expressamente no texto constitucional. Nesse sentido, ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alessandrino.
não compete ao legislador constituído, no desempenho de sua função de regulamentar o texto constitucional, decidir qual matéria será veiculada por lei complementar e qual poderá ser disciplinada por meio de lei ordinária. Com efeito, não quis o Constituinte deixar ao arbítrio do legislador ordinário, subconstitucional, a decisão acerca das matérias que devem ou não ser reguladas mediante lei complementar. O próprio Constituinte enuncia, no texto constitucional, quais as matérias deverão ser disciplinadas por esse instrumento normativo. Só nessas matérias, só em decorrência dessas indicações da própria Constituição, é que cabe a lei complementar. Por seu turno, Pedro Lenza assevera: as hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar estão taxativamente expressas no texto maior. Fiz questão de falar sobre esses dois enunciados, porque nessa linha, observe que no texto constitucional catarinense não está enunciado que os dispositivos constitucionais objetos da proposta sob análise serão regulamentados por lei complementar, restando evidentemente assim o vício de inconstitucionalidade formal. O leitor crítico da interpretação acima poderia argumentar que, se a teor do disposto do artigo 57, inciso 3º da Constituição Estadual, a organização do Tribunal de Contas do Estado é matéria a ser regulada por meio de lei complementar. Entretanto, apesar de o artigo 93 da Lei Complementar 202 de dezembro de 2000, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, reprisar os requisitos a serem satisfeitos pela nomeação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, já estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Estadual, a organização do Tribunal pressupõe a forma pela qual a Corte de Contas irá executar as tarefas a ela reservadas pela Constituição e não a forma pela qual ele se constituirá, já que esta ou Constituinte estabeleceu expressamente no texto constitucional, artigo 61 da Constituição Federal Estadual de 89. E, em se tratando de sua organização e funcionamento, a iniciativa legislativa é privativa da Corte de Contas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já posicionou nos autos das ADINs 789-1, 1994 e 2378-1. E, não obstante o entendimento acima de que os artigos da Constituição Estadual, objeto deste projeto de lei, não são passíveis de regulamentação por meio de lei complementar, passo a analisar, então, e aí separadamente, os principais comandos constantes da proposta legislativa conforme segue. 1. O texto do artigo 3º estabelece novos requisitos, inciso 5º e 6º, para o provimento do cargo de conselheiro, ampliando, portanto, os já fixados na Carta Magna Catarinense, artigo 61, parágrafo 1º, incisos 1 a 4. Sendo assim, a mudança pretendida deve ser promovida por meio de proposta de emenda à Constituição e não por meio de projeto de lei complementar. Entretanto, ainda que o referido dispositivo seja veiculado pela proposição legislativa adequada, ou seja, que a matéria versada no artigo 3º passe a ser objeto de proposta de emenda à Constituição, a exemplo da PEC 235/2012, em tramitação na Câmara Federal, a qual pretende modificar a forma de provimento do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, tal medida não merece prosperar, vez que o Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADINs 373-9 e 1994-5, em anexo ao presente projeto, decidiu que a composição dos tribunais de contas estaduais, bem como a forma de provimento de seus cargos, constitui matéria de observância compulsória pelos Estados-membros que devem seguir o modelo federal. Em razão disso, a alteração da Constituição de Santa Catarina, dispondo sobre o provimento dos cargos de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de forma distinta da prevista Constituição Federal, quanto ao provimento dos cargos de ministro do Tribunal de Contas da União, afronta, a meu ver, o princípio federativo consignado nos artigos 1º e 8º caput da Constituição Federal de 1988. Segundo, o artigo 6º do presente projeto de lei dispõe sobre as hipóteses da vacância do cargo de conselheiro e os procedimentos a serem adotados para o seu provimento. Ocorre que, por força do disposto do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual, os conselheiros das Cortes de Contas estão sujeitos às mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Assim, revela-se inconstitucional a previsão constante do dispositivo em comento.
Ademais, os procedimentos a serem observados pela Assembleia Legislativa na hipótese de vacância, previsto no referido artigo 6º da proposta, é matéria inerente ao funcionamento desta Casa Legislativa, devendo ser disciplinada em seu regimento interno via resolução e não por meio de lei complementar e, a teor do disposto do artigo 48, inciso 8º da Constituição Estadual de 89, combinado com o artigo 184, inciso 6º, a linha E do regimento interno deste Parlamento. Terceiro, já o disposto no artigo 11, disciplina as inscrições dos candidatos ao cargo de conselheiro no âmbito da Assembleia Legislativa. Essa matéria também afeta o regimento interno, uma vez que se trata de procedimentos legislativos e está positivada nos artigos 322 e 323 do atual regimento. Assim, da mesma forma, a sua alteração deve dar-se por meio de projeto de resolução, conforme consignado no artigo 848, inciso 8º, da Constituição Estadual de 89, combinado com o artigo 184, inciso 6º, a linha E, do regimento interno. Item 4. O texto do artigo 12 dispõe que o governador do Estado expedirá decreto regulamentando a inscrição dos candidatos ao cargo de conselheiro no âmbito do Poder Executivo. Esse comando atenta contra a autonomia dos poderes do Estado, conforme o estabelecido no artigo 32 da Constituição Estadual, além do que esta já delineia a forma pela qual se dará a escolha, conferindo ao governador do Estado a prerrogativa de nomeação conformidade com o disposto no inciso 8º do artigo 71, combinado com o artigo 61, parágrafo 2º, inciso 1º. Item 5º. Já os artigos 15º a 25 da propositura tratam de procedimentos a ser observados por esta Casa de Leis no que se refere à formalização das candidaturas, processo de seleção e escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Essa matéria também é de cunho regimental e já está disciplinada no regimento interno, nos artigos 325 a 327, exigindo assim, para sua modificação, o mesmo processo indicado nos itens 2 e 3 deste parecer. Sexto, já o artigo 26 prevê a nomeação do conselheiro por meio de ato da mesa da Assembleia Legislativa. A forma prevista pela proposta afronta o disposto no precitado inciso 8º do artigo 71 da Constituição do Estado, além do que o regimento da Casa já prevê, no seu artigo 328, que, proclamado o resultado da escolha do indicado para o cargo de conselheiro, a mesa baixará o competente decreto legislativo e comunicará ao governador do Estado para que proceda a devida nomeação. Item 7. No artigo 27 do presente projeto, ele dispõe sobre a posse de conselheiro. Essa matéria, por sua vez, é afetada à Lei Orgânica do Tribunal de Contas e possui regra consolidada no artigo 122 da Lei Complementar 202 de dezembro de 2000. Nesse viés, reprise-se que o Supremo Tribunal Federal já posicionou-se reiteradas vezes no sentido de que os tribunais de contas estão investidos da prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concorrente à sua organização, decidindo pela inconstitucionalidade formal de leis estaduais de origem parlamentar que alteram ou revogam disposições da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a DINS 789-1, 1994 e 2378-1. Oitavo. Por fim, o texto do artigo 28 da proposta em foco elenca as hipóteses pelas quais o conselheiro ficará sujeito à perda do cargo. Esse comando colide com o disposto no parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual, que confere ao conselheiro a vitaliciedade no cargo. Assim sendo, senhores deputados, o meu voto é pela rejeição da matéria do projeto de lei complementar 016.4/2014, por estar em dissonância com a ordem constitucional vigente, notadamente com assentado nos autos do artigo 32, 40, inciso 19, do artigo 61, parágrafo 4 e 71, inciso 8º, todos da Carta Política Estadual, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, padecendo assim de vício insanável de inconstitucionalidade formal. Senhores deputados, senhor presidente, desculpe, este é o meu voto, que é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PLC 16.4/2014. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Bom, esse projeto de lei complementar nós apresentamos já no mandato passado e
pedimos o desarquivamento e lamento também pelo tempo, né? Esse projeto está tramitando e a gente não teve a oportunidade de debatê-lo, né? Foi apresentado no mês de abril, reapresentado no mês de abril de 2016. E eu quero, senhor presidente, talvez não entrar totalmente no mérito jurídico, que o deputado Marcos Vieira fez um profundo estudo, inclusive para justificar o seu voto, né, de arquivamento do projeto. A sociedade catarinense e brasileira, ainda mais a partir da votação da semana passada, que aconteceu não permitia a investigação do presidente Temer, a sociedade brasileira tem nos cobrado iniciativas de avanços significativos na democratização do que é público, tanto na transparência da aplicação do recurso. Nós tivemos importantes avanços, que são a lei da transparência, mas também neste último período, especialmente na aprovação das contas do governador Raimundo Colombo, a sociedade catarinense assiste perplexo, né, o papel, e caiu a máscara do que é o Tribunal de Contas, que na verdade virou um mero órgão político partidário, pela sua lógica de indicação. E nem está se cumprindo, deputado Marcos Vieira, ultimamente, ao menos desde que eu estou aqui, há 8, 10 anos, não se cumpre a lei, porque o membro do Tribunal de Contas ele já é escolhido durante as campanhas eleitorais, nos acordos políticos, né, das campanhas, das alianças que se constroem. Esse vai para o Tribunal de Contas, esse vai para esse espaço, vai para outro espaço. Isso é uma vergonha. Dizer que nós temos um órgão fiscalizador, auxiliar, e falar, inclusive, que a lei orgânica do Tribunal de Contas, ela está meio que acima da legislação do parlamento para fazer suas leis. E nós não estamos aqui mexendo na Constituição, nós estamos regulamentando, isso que a lei deixa claro, nós estamos regulamentando a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas. É isto que este projeto faz, criando alguns critérios para a indicação. E não tenho dúvida, se esse parlamento quiser, sim, ele tem regras constitucionais para regulamentar isso e parar de uma vez por todas com essas indicações políticos partidários, a partidarização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e outros estados. Agora, de uma vez por todas, o parlamento tem que criar vergonha e regulamentar isso e criar um órgão, de fato, autônomo que possa fiscalizar as contas dos mais diversos órgãos, acompanhar e orientar as contas, seja dos municípios, seja do Estado, seja de quem for. Então, se nós tivermos esta responsabilidade, nós criamos mecanismos concretos e não a partidarização dos órgãos, que infelizmente cada vez está aumentando mais, infelizmente no judiciário. Estamos vendo aí essa situação, estamos vendo isso no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é um órgão de negociação de partidos políticos. O Tribunal de Contas tem que ser um órgão auxiliar, de fiscalização, de orientação à boa aplicação do dinheiro público. Não fazer o que fez agora na aprovação desta manobra fiscal, este jeitinho fiscal que se deu aí na questão dos recursos da Celesc, tirando o dinheiro de tributo, jogando para o Fundo Social, e o Tribunal de Contas simplesmente abençoar esta situação, e foi criada aí. Então, senhor presidente, mais do que nunca é importante criar essas regras. Mas eu quero, senhor presidente, pedir vista em gabinete, quero também trazer aqui para os senhores parlamentares um argumento sólido nas próximas reuniões sobre a nossa posição, que é criar um Tribunal de Contas mais autônomo, também aqui no estado de Santa Catarina, como outros estados já estão discutindo isso. Então, peço vice, senhor presidente, em gabinete. Vice em gabinete, o deputado Dirceu. Continua com a palavra para a relatoria das matérias, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores deputados, vamos então a outros projetos de lei em meu poder. O próximo é o projeto de lei, o de número 0278.7/2016, que altera a lei
11.522 de 2000, que cria o Conselho Estadual de Alimentação Escolar e adota outras providências para o fim de ampliar suas competências. O projeto de lei, senhores deputados, é de autoria do eminente deputado Patrício Destro. E na condição de ser relator, eu, examinando toda a documentação, inclusive com a legislação anexada, e após diligenciamento feito à Secretaria de Estado da Casa Civil, não tenho a menor dúvida, senhor presidente, e que o projeto de lei é inconstitucional, razão pela qual faço questão, então, de fazer a leitura do meu voto, que faz parte da parte final deste relatório. A análise da matéria no âmbito desta comissão cinge-se aos aspectos estatísticos no inciso 1º, artigo 72, combinado com o artigo 142, inciso 1º do regimento interno, ou seja, da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Sendo assim, observa-se de pronto que o projeto de lei encomenda, ao pretender ampliar as competências do Conselho Estadual de Alimentação, intervir na destinação de seus recursos e ainda dispensar procedimento licitatório para aquisição de produtos destinados à merenda escolar, interfere em atribuições tipicamente administrativas, sobre a qual a competência privativa do chefe do Poder Executivo, com o auxílio dos secretários de Estado, conforme artigo 71, incisos 1 e 4, a linha A, da Carta Pública, a Política Estadual, que prevê. Nesta linha, o projeto de lei ofende ainda, ao meu ver, o princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado, esculpido no artigo 2º da Constituição Estadual e no artigo 32, artigo 2º da Constituição Federal e 32 da Constituição do Estado. Demais disso, confirmando todo o exposto, a Lei 11.522 de 2000, objeto da alteração legal aqui proposta, já traz em seu artigo 2º, inciso 6º, a competência do Conselho Estadual de Alimentação Escolar para formular políticas referentes à merenda escolar. Nesse contexto, procedem, ao meu sentir, as manifestações da Secretaria de Estado da Educação e da Fazenda, que se mostram desfavoráveis à aprovação da proposta legislativa em destaque, conforme síntese acima transcritos. Já no parágrafo 2º do artigo 2º, ambiciona-se determinar o procedimento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural e das suas organizações, dando prioridade aos assentamentos da forma agrária, às comunidades tradicionais indígenas ou quilombolas. Nesse viés, vislumbra-se também a inconstitucionalidade formal, por vista de iniciativa, dos pretensos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da Lei de Regência, conforme estabelece o artigo 2º do projeto de lei, visto que a competência para definir a utilização dos recursos destinados ao PNAE, bem como a forma e a prioridade sobre as aquisições dos gêneros alimentícios, restringe-se ao chefe do Poder Executivo com o auxílio das secretarias dos secretários de Estado nos termos do precitado artigo 71, inciso 1 e 4 e a linha A da Constituição do Estado. Diante do exposto, senhores deputados, o meu voto no âmbito desta comissão é pela rejeição da matéria, tendo em vista padecer de vício insanável de inconstitucionalidade. E transformar, se for aprovado meu parecer, em indicação ao senhor governador do Estado, senhor presidente. Em discussão, o parecer ao PL 278/2016, de autoria do eminente deputado Patrício Destro, onde o deputado Marcos Vieira, na condição de relator, apresenta seu voto pela rejeição com transformação em indicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor deputado, parecer e voto ao projeto de lei 270.0/2016, que regulamenta a realização das festas rave no Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o eminente deputado Roberto Salum, o qual o cumprimento está aqui presente. Senhor presidente, a matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de setembro de 2016, encaminhada a esta Comissão de Justiça, o qual solicitei em caráter preliminar, na condição de relator, a realização de diligências às Secretarias de Estado de Segurança Pública e aos demais órgãos envolvidos por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil. Os órgãos estaduais diligenciados remeteram a esta Casa as devidas
explicações que estão anexadas ao presente projeto de lei. O meu voto, senhor presidente, no entanto, é no sentido de que, ao examinar a proposta em causa sob a ótica dos aspectos afetos a esta comissão, conforme preceitua o artigo 72, inciso 1º, combinado com o artigo 142, inciso 1º do Regimento Interno, pode-se concluir que o projeto de lei em referência não deve prosperar. A teor do inciso 4º, parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, visto que, à luz daquele dispositivo legal, o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação da lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa, exceção que não se vislumbra no presente caso. Isto porque, a despeito das considerações feitas pela Polícia Militar, discordou no âmbito legislativo da proposta. A Polícia Civil e a manifestação da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde é taxativo no sentido de que o Código Sanitário Estadual, que é a Lei 6.320, de 83, de fato prevê as exigências objeto da propositura em análise, inclusive de forma mais ampla. E ante o exposto, senhores deputados, deveras em razão de a pretensão parlamentar encontrar-se contemplada em lei de maior amplitude, o meu voto no âmbito interno desta comissão é pela rejeição ao projeto de lei em face do inciso 4, parágrafo 4 do artigo 2º da Lei Complementar 589 de 2013. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 270/2016, que regulamenta a realização de festas raves no estado de Santa Catarina, projeto esse de autoria do eminente deputado Roberto Salum, que se encontra aqui presente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável à discussão, aprovado o parecer. Senhor presidente, ainda parecer ao projeto de lei 0384.8/2016, que veda a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário nas localidades onde ao menos uma das atividades que compõem o serviço não é prestada diretamente pela concessionária ou pelo ente municipal. O autor da matéria, o eminente deputado João Amin, que também é membro desta comissão. Senhor presidente, após examinado todo o projeto de lei, eu vou direto ao voto desse projeto. Procedendo à análise da proposição legislativa em foco no que concerne a sua constitucionalidade, verifiquei a inexistência de vista de inconstitucionalidade no âmbito formal, uma vez que se trata de análise da área do direito do consumidor, portanto, não arrolada, sobretudo, nos incisos do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, que elenca as matérias de iniciativa legiferante privativa do Governo do Estado. Na mesma esteira, a matéria encontra-se contida dentre aquelas cuja competência concorrente entre a União e o Estado, consoante o inciso 8º do artigo 24 da Constituição Federal, repisado pelo inciso 8º do artigo 10 da Constituição Estadual. Ademais, a proposição, do ponto de vista material, está amparada no caput do artigo 150 da Constituição Estadual. Ultrapassada a análise da matéria concernente aos aspectos da constitucionalidade formal e material, passo a ferir a propostas em exame sob a ótica da legalidade. Preliminarmente, esclareço que o esgotamento sanitário pressupõe a coleta de esgoto, o transporte, o tratamento e a respectiva destinação final. A matéria é regulada pela Resolução 004, de 5 de abril de 2011, que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A resolução supramencionada foi editada pela Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, a GESAM, antecessora da Agência de Regulação do Serviço Público, a ARESC, que na dicção do artigo 4º, combinado com o artigo 5º, inciso 1º da Lei 16.673, de 11 de agosto de 2015, tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos concorrentes, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação. A matéria também se encontra disciplinada pela Lei Federal, o número 11.445, de janeiro de 2017, em especial o seu artigo 3, que assim dispõe. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1º, saneamento básico, conjunto de serviços e infraestrutura e instalações operacionais de, a linha B, esgotamento sanitário constituído pelas atividades infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Ainda a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, mais especificamente esse artigo 22, estabelece que o fornecimento dos serviços em foco deve ser dado de forma adequada, eficiente, segura e contínua. Nessa esteira, parece-me que do vértice legal, a matéria não merece prosperar, visto que o esgotamento sanitário é composto de 4 etapas, iniciando com a coleta e terminando com a disposição final adequada do esgoto, além do que a prestação desse serviço deve ser efetuada de forma adequada, eficiente, segura e contínua, portanto, desde a primeira etapa até a última. Uma vez não cumprida a etapa do tratamento do esgoto, o serviço não foi realizado plenamente nem de forma segura do ponto de vista do meio ambiente e da saúde pública, consoante preconiza o Código de Defesa do Consumidor. De todo o Norte, é extensa a controvérsia acerca da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário em fase de prestação integral ou parcial de serviço. Evidencia tal assertiva o fato de que o Tribunal Superior de Justiça, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, tratando-se de dispositivo jurídico consignado no artigo 1036 do Código de Processo Civil, destinado a resolver determinado conjunto de recursos especiais que contenham demandas idênticas, firmou a tese abaixo transcrita, que diz o seguinte: a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausentes do tratamento final de dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. O grifo é nosso. Verifica-se, portanto, que nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao se realizar quaisquer das atividades de esgotamento sanitário, considera-se o serviço efetuado impassível de cobrança, tendo em vista que a norma perseguida foi projetada nos moldes da decisão do Superior Tribunal de Justiça, procederia pender pela sua aprovação, todavia a mesma parece-me inócua, sendo, vejamos, as hipóteses abaixo. 1. Nenhuma das etapas do serviço de esgotamento sanitário é prestada e a concessionária cobra a tarifa. O consumidor está, então, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e seu dispositivo anteriormente transcrito, que é o artigo 22, combinado 42, parágrafo único. E, segundo, ao menos uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário é prestada e a tarifa é cobrada. A concessionária já faz jus à cobrança da integralidade do serviço de acordo com a supramencionada decisão do STJ. Por fim, apesar de o teor da norma projetada alinhar-se ao entendimento da mencionada Corte, constata-se óbvio em sua regular tramitação por destoar da lei federal já citada, que regula o tema qual engloba na definição de esgotamento sanitário todas as etapas a ele inerentes. Não obstante, o projeto de lei encomendo também não se coaduna com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua que as concessionárias devem prestar serviços públicos de forma eficiente, como também, em caso contrário, prevê no seu parágrafo único a reparação de dano em prol do usuário. Ante dos fatos e fundamentos apontados, tendo a União estabelecido as normas gerais concernentes ao tema, e vez que a proposição legislativa ora tratada não configura as hipóteses do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 24 da Carta Magna, porquanto não legisla suplementarmente em consonância com as regras gerais já editadas pela União, o meu voto, no entanto, é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 384/2016. Peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. E por último, senhor presidente, eu tenho ainda o projeto de lei, o 0064.6/2017, que declara integrante do patrimônio cultural e imaterial do Estado de Santa Catarina a bebida chamada de concertada. A autora da matéria, a eminente deputada Ana Paula Lima. Sua Excelência faz toda uma justificativa acerca do que vem a ser essa bebida, e na justificativa eu faço questão de, pelo menos, ler uma parte para que Vossa Excelência possam tomar conhecimento do que vem a ser essa bebida, chamada de concertada. O projeto de lei proposto pela deputada Ana Paula
tem por propósito de declarar como concertada essa bebida, que é o café com adição de especiarias, gengibre, canela, cravo, e erva doce, açúcar e cachaça, né? O nome, então, ele remete ao aproveitamento da sobra do café depositado no fundo de um boião, que é o jarro de barro, costume tradicional no litoral do sul e sudeste brasileiro. Diz ainda a eminente deputada Ana Paula Lima, cabe mencionar, e está escrito na sua justificativa, que a Constituição Federal estabelece competência concorrente da União, Estados membros, Distrito Federal e municípios para legislarem sobre o patrimônio cultural, bem como sobre a responsabilidade por danos causados a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em Santa Catarina, a municipalidade de Bombinha já declarou a bebida como patrimônio cultural, conforme lei municipal de 2013. No registro histórico constante no projeto, que é a valorização dos ativos culturais e naturais de Santa Catarina, aponta a bebida como tendo origem açoriana e vinculada às festas da Folia de Reis, no meu entendimento, chamado Terno de Reis. Então, senhores deputados, no meu entendimento, e lendo todo o projeto de lei, examinando a documentação acostada, o meu voto é pela aprovação da matéria, no entanto, anexando a presente a emenda modificativa que apresento, e que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 1º, que diz o seguinte: para os fins desta lei, considera-se concertada a bebida feita à base de café, com adição de especiarias como gengibre, canela, cravo e erva doce, além de açúcar e cachaça, evidentemente, cujo nome remete ao aproveitamento da sobra do café consumido, que fica depositada no fundo de um jarro de barro, denominado boião, a partir do que produz um licor. Então, essa foi a correção feita, e o meu voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria. E aí, finalizando, afirmando que, finalmente, no rol dos meus projetos, surgiu um que foi pela aprovação. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 60.6/2017, depois de uma boa consertada, um parecer então pela aprovação ao projeto da eminente deputada Ana Paula. Em discussão, Na verdade, com a palavra o deputado João Amin. na verdade não é bem uma discussão, presidente, é alguns questionamentos ao relator. O relator do projeto, ele é conhecido como um grande chefe de cozinha, e dentro das suas especialidades, que são muitas, eu apenas conheço, e infelizmente gostaria de conhecer mais, muqueca, peixe frito. A autora do projeto elogia muito o marisco dele com cebola. Já tivemos a oportunidade de desfrutar junto. Eu gostaria de perguntar ao relator, dentro de quais das suas especialidades a concertada combina. Muito obrigado. Senhor presidente. É pertinente fazer uma referência, deputado Joaquim e Vossa Excelência Manezinho, da Ilha. Quando a deputada Ana Paula, na sua justificativa, faz a menção às festas de reis, no meu entender, é o Terno de Reis. Né? E além de toda a cantoria que é feita no período pós-natal, eu me lembro de um dos versos cantados no Terno de Reis, que é o Jogo da Bicharada, muito popular no interior da nossa ilha de Santa Catarina. Né? E isso se dá no início de janeiro. Né? E aqui quero abrir um parênteses, de que o verdadeiro Natal dos uruguaios é realizado e comemorado no dia do Terno de Reis. E só depois da comemoração do Terno de Reis no Uruguai, que é a verdadeira festa do Natal, é que eles saem em grande quantidade para turistar por esse Brasil afora, em especial o nosso território catarinense. Mas Vossa Excelência, no dia de hoje, me dá uma ideia que quero pensar, e se assim eu entender, e Vossa Excelência também, eu quero propor que nós dois, de forma conjunta, se os deputados assim desejarem, em razão da especiaria que Vossa Excelência se refere à minha pessoa,
como Que são muitas outras, eu só citei 3 aqui para não me alongar, chefe né? de cozinha, deputado Amin, chefe de cozinha é para coisa de francês, de inglês, de excelentes restaurantes do eixo Rio-São Paulo. Aqui é cozinheiro mesmo, né? É mão na massa na cozinha, se possível em fogão a lenha, com panela de barro, enfim, né? Em época de tainha, comer tainha às 5 horas da manhã com café preto e farinha, né? Fazer feijoada de tainha. E eu quero aqui propor a Vossa Excelência que possamos estudar e elaborar um projeto, se os senhores deputados também assim o desejam, de transformar a pesca artesanal de tainha num projeto de lei para declarar patrimônio imaterial de Santa Catarina. Acho uma referência extraordinária ao nosso pescador, né, em especial aqueles que ao longo de décadas têm usado as suas canoas sem motor, ressalto porque a pesca artesanal ela é feita com canoas sem motor e denominadas canoas bordadas. Canoa sem motor e canoa bordada são aquelas canoas feitas de um pau só. E a árvore que é feita essa canoa é o garapuvu, que é a árvore símbolo de Florianópolis. E por que chamada bordada? Porque na borda da canoa é assentada uma régua para que ali sejam depositados os remos de voga que fazem com que os pescadores saiam mar adentro para dar o lanço de tainha. Então, acho que é um projeto de lei interessante que eu, Vossa Excelência e demais deputados possamos apresentar, que é transformar a pesca artesanal da tainha, né, em patrimônio imaterial de Santa Catarina. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, eu me abstenho, porque entendo o objetivo da deputada autora do projeto, mas nós sabemos que tem uma lei estadual que remete à Fundação Cultural todo um critério para declaração cultural e material, tombamento, enfim, né? Então, eu tenho dúvida da sanção desse projeto, da fundamentação legal, então me abstenho, senhor presidente. Continua em discussão o parecer que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado com a abstenção do deputado Darcy de Matos. O deputado Marcos Vieira relatou todas as matérias. Então, com a palavra, o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de transferir para a próxima reunião a emissão do parecer referente ao PL 114/2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, faço a retirada da pauta, senhor presidente. Também já aproveito para devolver o projeto de resolução número 8/2015, relatado nesta sessão por Vossa Excelência, senhor presidente. Eu havia solicitado vista em mesa, estou devolvendo, me parece que tem vista em gabinete. O projeto continua com vista em gabinete. Deputado João Amin, o projeto de lei que Vossa Excelência, que o deputado Zanei tinha pedido vista em mesa, Vossa Excelência mantém o pedido de vista em gabinete, né? Mantém, presidente. Ok. Então, apresento parecer ao projeto de lei número 249/2016, de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes ou similares do nosso Estado. Existe, senhor presidente, a possibilidade do Estado, como agente regulador, intervir no mercado, mas apenas, e tão somente no nosso entendimento, nas hipóteses previstas na Constituição e também nas leis editadas segundo os ditames constitucionais. A propósito deste tema, em 30 de agosto de 2016, ao rejeitar matérias idênticas à ventilada nos presentes autos, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados assim manifestou-se em relação à matéria idêntica a esta. Abre aspas. A proposta, de acordo com o nosso entendimento, fere o princípio da livre iniciativa consolidado pela Constituição Federal,
na medida em que almeja limitar as porções e preços adotados pelos estabelecimentos comerciais. Essa intenção revela-se nítida intervenção exacerbada do Estado na economia, ferindo o princípio do livre exercício da atividade empresarial. É o que diz a comissão da Câmara dos Deputados. E prossegue. Seguindo a lógica do projeto, em breve todos os restaurantes terão que ter um cardápio específico para pessoas com intolerância à lactose, para pessoas com intolerância ao glúten, pessoas que necessitam de dietas hipercalóricas ou que necessitam de dietas com mais ou menos carboidratos, vegetarianos e assim por diante. Não é o Estado o detentor do direito-dever deste tipo de escolha, mas sim o próprio cidadão, com a sua liberdade de escolher o que melhor lhe atende e da iniciativa privada de se adequar às necessidades do mercado, sob pena de não se tornar competitiva e atrativa aos seus consumidores. Fecha aspas. Portanto, esta a decisão, repito, de uma proposta muito parecida com esta, na Câmara dos Deputados recentemente. Assim, concluo que o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade material por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, nos termos dos artigos 1º, inciso 4º, e 170 caput, inciso 4º, ambos da Constituição Federal. Por essas razões, senhor presidente, voto pela rejeição da proposta. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 249/2016. Peço vice em gabinete, senhor presidente. Peço vice em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini e também ao deputado Dirceu Dresch. Com a palavra, o deputado José Neascari. Trago também parecer ao projeto de lei número 161/2014, de autoria de Vossa Excelência, senhor presidente, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal no nosso Estado. Observo, já de imediato, vício de inconstitucionalidade no plano formal por dois aspectos. Primeiro, em razão de a iniciativa legislativa em matéria orçamentária ter se dado pela via parlamentar. E segundo, por apresentar inovações às atribuições da Secretaria de Estado da Saúde, prerrogativas reservadas constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo Estadual. Constata-se que o campo temático da matéria que se pretende legislar é, notadamente, de cunho orçamentário, uma vez que a proposição em foco busca instituir fundo em prol do bem-estar animal. A Constituição Estadual, no seu artigo 50, reserva ao chefe do Poder Executivo Estadual competência para desencadear proposição legislativa de natureza orçamentária, especialmente no que tange à lei orçamentária anual. De outra parte, o artigo 71, inciso 4º, alineado à Constituição Estadual, dispõe que são atribuições privativas do governador do Estado dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual. Por essas razões, voto também pela rejeição da proposta. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 161.6/2014. Em discussão? Não vendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado. Por fim, apresento parecer ao projeto de lei número 335/2016, de iniciativa do deputado Leonel Pavan, licenciado neste momento desse Parlamento. Proposta esta que obriga as operadoras de telefonia móvel que operam em Santa Catarina a disponibilizarem gratuitamente aos clientes o envio de mensagens de texto com alertas meteorológicos para a prevenção de desastres naturais, desde que acionadas pela Defesa Civil. Em resposta à diligência desta comissão, a Secretaria de Estado da Defesa Civil esclarece que a matéria em questão já foi abordada pela Lei Federal número 12.983, de 2 de junho de 2014. Essa lei instituiu em seu artigo 15b que as empresas exploradoras de serviço móvel pessoal são obrigadas a transmitir gratuitamente informações de alerta
à população sobre risco de desastres. Além da lei federal supramencionada, a Agência Nacional de Telecomunicações emitiu a resolução 656, de 17 de agosto de 2015, que aprova o regulamento sobre gestões de risco das redes de telecomunicações e uso de serviços de telecomunicações em desastres, situações de emergência, estado de calamidade pública. Assim, entendo que já existe norma federal instituída, a qual se aplica também para o nosso Estado. Além disso, observo que o PROCON ressaltou que o projeto de lei apreciado envolve matéria pertinente à proteção e defesa do consumidor. Não obstante, ele é inconstitucional, haja vista que o Estado de Santa Catarina estaria invadindo a competência privativa da União em legislar sobre telecomunicações, conforme dispõe o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. E a PGE, também ao responder diligência desta comissão, senhor presidente, opinou pela inconstitucionalidade do PL em questão, uma vez que não está autorizado o Estado a legislar, criando obrigação para empresa concessionária de serviço público, quando a concedente é a União. No nosso entendimento, procedem todos os posicionamentos já mencionados neste momento, no sentido de que a matéria padece do vício da inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para regular os serviços de telecomunicações. Além disso, conforme já observei, a legislação federal, mais especialmente a Lei nº 12.983, já regulamenta esta matéria em todo o Brasil e, evidentemente, com jurisdição também no nosso Estado. Por isso, senhor presidente, voto pela rejeição da proposta. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 335/2016. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Zanei, mais uma matéria? Nada mais. Obrigado. Com a palavra, o eminente deputado João Amin. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Mauro. Questão de ordem, melhor dizendo. Só para destacar, há pouco eu estava escutando aí a fala atentamente do deputado Marcos Vieira e aprendi muito sobre a pesca da tainha. Como ele está agora tentando levar esses ensinamentos para o oeste, nós vamos ter que se dedicar mais por aqui, disse o Cobalcini, mais aqui para a região do litoral. Então a gente já sai aqui como um exímio pescador de tainha, né? Mas dizer de que Sua Excelência o deputado Edson Andrino, em data de 6 de dezembro de 2012, teve a alegria da sanção de uma matéria de sua autoria, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina a pesca artesanal da tainha. Então nós já temos esta lei em vigor no território catarinense, de autoria do nosso querido amigo Edson Andrino. Então, quem sabe, de repente, o eminente deputado Marcos Vieira e o deputado João Amin aproveitam para fazer um jantar com tainha para comemorar que a lei já existe. Perfeitamente. Pela ordem, Com a palavra, deputado João Amin. aproveitando a minha palavra, eu vou demorar um pouquinho para fazer jantar, porque da última vez Sobrou tainha. eu tive muito prejuízo, já que eu fui orientado pelo cozinheiro Marcos Vieira de usar a média de 700 gramas por pessoa. Mas eu me excedi um pouquinho com medo, né, do bullying, para mais de 1,5 kg por pessoa. E só sobraram 4 tainhas na última, né? Então, só ano que vem agora, presidente. Então tá bom. Com a palavra, João Amin, para relatar as matérias. O deputado Mauro, por exemplo, ele não comia um pedaço de tainha, ele pedia de inteira. Porque estava muito boa, viu? Foi um ano de bullying, né? Mas queria cumprimentar o senhor presidente, os senhores deputados, o público que nos assiste pela TV da Assembleia. Tem apenas um projeto a relatar, apareceu o projeto 223.3/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rosa Maria Berezoski Demarque. A autoria do projeto é do deputado Darcy de Matos. E já que o deputado tem muito conhecimento e preencheu todos os quesitos legais, eu voto pela aprovação no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 223.3/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Apenas isso, presidente. Segue pela ordem, deputado Dirceu Dresch com a palavra.
presidente, eu quero devolver vista ao projeto de lei 0117 de 2017 do Governo do Estado, nos termos do artigo 50 da Constituição, o projeto que trata sobre permutas de áreas de terra. Ok. Devolvido e encaminha a devolução para a assessoria desta casa. Vossa Excelência devolve sem manifestação. Sem manifestação. Ok. Voto com o relatório. Ok. Continua com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Por parecer ao projeto de lei 0098.5 de 2017, modifica o artigo 3º da lei 16.869 de 15 de janeiro de 2016. Autores deputados César Valduga e Darcy de Matos. Relata o projeto, então, que dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato e estabelece outras providências. O texto proposto, estruturado em dois artigos, está assim redigido. Artigo 1º o artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O não cumprimento da obrigatoriedade instituída nesta lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades. Primeiro, advertência na primeira ocorrência. Segundo, sindicância administrativa. Terceiro, multa de R$2.000 por infração dobrada a cada reincidência até o limite de R$40.000, a qual será reajustada anualmente com base na variação do índice geral de preço do mercado e por índice que vier a substituí-lo. Artigo 2º, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Aqui, senhor presidente, eu estou só fazendo uma emenda substitutiva a este projeto que retira esse teto estabelecido aqui, né, do valor a ser incluído, senhor presidente, porque entendemos aqui que não necessariamente é papel desta comissão estipular estes limites de valores, né? Então, nossa emenda substitutiva é só na questão dos limites, no demais concordamos com o projeto. Senhores parlamentares, parecer, Vossa Excelência é o relator da matéria, né? Parecer ao PL 98.5/2017, projeto de autoria dos deputados César Valduga e Darcy de Matos, projeto que modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016, onde o eminente deputado Dirceu Dresch apresenta o seu voto pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Senhor presidente, só para colaborar aí com Vossa Excelência, esse projeto de lei de minha autoria, autoria da deputada Deputado Valduga e de Vossa Excelência. Mas ele faz referência ao projeto do ano passado, de minha autoria e da deputada do PCdoB, a deputada Angela Albino, que foi aprovado, que define que todas as instituições hospitalares do Estado de Santa Catarina devam aceitar a atuação das doulas, que já existe em vários estados do Brasil e no mundo inteiro. A gente sabe da importância da atuação delas no momento do parto e anterior ao parto. E o projeto original, senhor presidente, ele remetia aos municípios a regulamentação das penalizações às instituições que não aceitassem as doulas. E isso não estava funcionando e, portanto, esse nosso projeto agora, meu e do Valduga, ele define a penalidade às instituições hospitalares que não cumprirem a lei. Exatamente isso. Ok. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 05.6/2017 concede título
de cidadão catarinense ao senhor deputado, ex-deputado Odacir Zonta, autor deputado Natalino Lázari e outros. Relato o projeto. O meu voto, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 5.6/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado. Projeto de lei, passo a relatar, o 51.4/2017, denomina Edson Daniel Long, o ginásio de esportes do distrito de Marombas, no município de Brunópolis. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Relato o projeto e o meu voto, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 151.4/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado. Passo a relatar o projeto de lei, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Mostra de Vinho Catarinense. Nosso voto também é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 191.1/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado. Tem um requerimento de pedido de diligência ao projeto de lei 358.6/2016 e declara de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste. Temos algumas questões aqui de documentação, senhor presidente, que nós encaminhamos uma nova diligência à referida entidade para sanar as irregularidades apontadas. Em discussão, requerimento de diligência ao PL 358.6/2016. Em votação, favoráveis que permaneçam como estão, aprovado. E vamos aqui aumentando os eventos em Santa Catarina, então incluímos a proposta do PL 05.1/2017, deputado Valdir Cobaltini, que inclui no calendário oficial de eventos no estado de Santa Catarina, o Oktoberfest de Itapiranga. Nosso voto também é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 205.1/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. O projeto de lei 27.1/2017 também propõe incluir no calendário de eventos oficiais do Estado de Santa Catarina a Festa Estadual da Ovelha no município de Campo Alegre. Autor, deputado Antônio Aguiar, e meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 27.1/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Relato o projeto de lei 69.3/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Apicultores de Águas Mornas, deputado autor Altair Silva. E meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 169.3/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Tenho dois ofícios para relatar, senhor presidente. O 69.0/2016 solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Comunitários de Videira. Autora a sociedade. Relato o projeto, senhor presidente, e meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao ofício 569/2016. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Também ofício 27.7/2016 solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública o Centro de Valorização Humana, Moral e Social Fazenda Santo Agostinho de Angelina. Relato e o meu relatório, senhor presidente, também é pela aprovação, que tem uma mudança no endereço, mas mesmo assim o voto pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação
ao ofício 727.7/2016. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Pauta Era isso limpa, pra deputado. hoje. Obrigado. Com a palavra, o eminente deputado Darcy de Matos. Presidente, eu tenho 2 projetos extra-pauta, se Vossa Excelência me permitir. Essas pautas, então, ao final, deputado Darcy. Seguimos na pauta, então. Deputado Rodrigo Minotto com a palavra. Né? Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho alguns projetos para relatar e passo inicialmente ao primeiro projeto, que é um pedido de diligência ao projeto de lei número 181.0/2017. Esse projeto é de autoria da deputada Luciane Carminati, que concede o título de cidadão catarinense a José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra. Nos termos do disposto no inciso 6 do artigo 128 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, fui designado para relatar o projeto de lei número 0181.0/2017, de autoria da deputada Luciane Carminati, destinado a conceder o título de cidadão catarinense a José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra. A proposta foi lida no expediente da sessão plenária do dia 31 de maio de 2017, na sequência encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça para a deliberação. A justificativa do projeto de lei, acostada às folhas 3, a autora destaca textualmente que José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra nasceu em 11 de outubro de 1968 em Portugal. Em 6 de junho de 2006, por meio da portaria 661 do Ministério da Justiça, teve oficialmente reconhecida a igualdade de direitos e obrigações civis no Brasil, nos termos do artigo 12, 13 e 15 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Esse professor, doutor, tem contribuído muito com Santa Catarina e com o Brasil, e com Santa Catarina no desenvolvimento em energias renováveis. Atualmente é professor e pesquisador na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e na Faculdade Sejusc. A extensa formação desse professor pode ser verificado no currículo do mesmo anexado a esta proposição. Entretanto, analisando os presentes autos, em face das disposições contidas na Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão do título de cidadão catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina, verifica-se inicialmente que o projeto de lei em tela não preenche totalmente os requisitos de que cuida o artigo 4º, caput, incisos 2 e 4º, da supracitada lei, vazados os seguintes termos. Aqui eu exponho o artigo 4º. Diante disso, nesse contexto, quanto à legalidade para fins de tramitação da proposição legislativa em foco, há de se suprir as assinaturas necessárias à matéria, em número de 10 deputados, e promover a juntada dos documentos acima destacados, conforme preconiza o precitado artigo 4º caput e seus incisos. Assim sendo, antes de emitir parecer conclusivo nesta Comissão de Constituição e Justiça, com amparo no inciso 15 do artigo 71 do Regimento Interno deste Parlamento, solicito, após ouvidos os membros desse colegiado, que seja promovida diligência à autora da matéria, a fim de que sejam cumpridos na íntegra os dispositivos do artigo 4º da Lei 16.721 de 2015, sob pena de rejeição. Em discussão, requerimento do deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei 181/2017, onde propõe diligência à autora da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordarem permaneçam como se encontra, está aprovado. Senhor presidente, trago aqui o parecer ao projeto de lei número 0052.2/2017, que inclui a festa do Senhor Bom Jesus dos Passos do município de Maruí, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. O autor é o eminente deputado Serafim Venzon, e vou
direto ao voto, senhor presidente, porque é matéria já conhecida. E, diante do exposto, vez que é atendidos os aspectos referidos no artigo 142, inciso 1 do Regimento Interno, voto no âmbito desta comissão pela aprovação ao projeto de lei número 052/2017, da autoria do deputado Serafim Venzon. Agradecer ao deputado Valdir Cobalcini por ter conduzido a reunião nesse momento, e também aqui coloco agora, senhores parlamentares, em discussão o parecer ao PL 52.2/2017, parecer este que é pela aprovação. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também parecer ao projeto de lei número 0195.5/2017, de autoria do deputado Mauro Nadal, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Morro dos Conventos de Araranguá. Todos os requisitos foram preenchidos, bem como aquilo que está relativos à Lei 16.733 de 2015, e diante do exposto, senhor presidente, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0195.5/2017. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 195.5/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Eu tenho um ofício 0121.5/2017 da entidade social que solicita alteração da lei que declarou de utilidade pública a Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados de Tubarão. A presente proposta legislativa de iniciativa do deputado Valmir Comim, em que a Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados solicita alteração da lei que a declarou de utilidade pública. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 24 de maio de 2017 e, na sequência, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Com efeito da análise cabível, constatei, conforme a exigência constida no parágrafo único do artigo 7º da Lei 16.733/2015, que a entidade deixou de apresentar a Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada. Assim sendo, recorro ao disposto no inciso 15 do artigo 71 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após ouvidos os membros desse colegiado, solicitando diligência à referida entidade para sanar a irregularidade apontada. Em discussão, requerimento de diligência ao ofício 121.5/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Minuto. Senhor presidente, eu não tenho mais nenhum projeto limpa a relatar. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, eu faço relatório e voto ao projeto de lei 239.0/2017, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Curitibanos para a instalação de órgãos da administração pública municipal. O meu voto, senhor presidente e senhores deputados, é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 239/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Era isso, deputado? Só isso, presidente. Com a palavra, o eminente deputado Mauro de Nadal. Primeiramente, um requerimento, senhor presidente, ao projeto de lei 230.2/2017, autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a política de turismo sustentável do Estado de Santa Catarina. Estou requerendo uma diligência para que a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte se manifeste sobre a matéria. Em discussão, o requerimento ao PL 230.2/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Parecer e voto ao projeto de lei 224.4/2017, de autoria do deputado César Valduga, declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina o boi de mamão.
Parecer e voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 224.4/2017. Em votação, favoráveis apenas como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 236.8/2017, de autoria do deputado Manuel Mota, declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o Carnavale de Venezia, do município de Nova Veneza, e adota outras providências. Parecer e voto também é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 236.8/2017. Em votação, favoráveis apenas como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 201.8/2017, autoria da matéria deputada Dirce Ederscheit. A emenda do projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de passe livre para as ambulâncias dos hospitais, clínicas e empresas médicas no estado de Santa Catarina. Essa matéria, senhor presidente, ela tem... Eu faço juntada aqui ao projeto de vários julgados, inclusive dos dispositivos legais que dão conta da inconstitucionalidade da matéria. E por derradeiro registro que tramitou nesta casa o projeto de lei 239.0/2009, que assegurava a passagem gratuita dos veículos utilizados pelas polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, pelo Poder Público Municipal e estabelecimentos de saúde filantrópicos nas praças de pedágio, qual restou vetado totalmente pelo governador do estado, veto que foi mantido por este parlamento. Então, em virtude desses pré-julgados já e desta decisão aqui desta casa, o meu voto é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 201.8/2017. Em votação, favoráveis para como estão, aprovado o parecer pela rejeição. Parecer e voto ao projeto de lei complementar 31.3/2016, autoria da matéria deputado Padre Pedro Baldiceira, altera a lei complementar 170 de 7 de agosto de 1998 e dá outras providências. Nós realizamos várias diligências a este projeto de lei, senhor presidente, antes da emissão do parecer por este relator. E concluo. O Conselho Estadual de Educação alegou que o projeto de lei complementar em comento antecede a aprovação da Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Demais disso, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio encontra-se ainda em fase de estudos e elaboração. No mesmo sentido, foi o posicionamento da Diretoria de Política e Planejamento Educacional, que também se mostrou contrária à aprovação da proposta legislativa em análise, observando que a referida Lei 13.415 de 2017 operou mudança na legislação federal do ensino médio, fato que torna extemporânea a matéria em evidência. Ao final, informou aquele órgão que ainda a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio nem sequer foi apreciada pelo Conselho Nacional de Educação, tornando inviável, deste modo, qualquer proposta de alterar ou adequar a legislação, as legislações estaduais. Neste contexto e nesta linha, senhor presidente, o nosso voto é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PLC 31.3/2016. Peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Parecer e voto ao projeto de lei 486.2/2015, autoria da matéria deputado Dirceu Dresch. Estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária. Compra coletiva. Nós realizamos também nesta mesma matéria várias diligências, com o intuito de colhermos o posicionamento do Estado catarinense
e de algumas entidades acerca do teor da matéria. E concluímos o seguinte: a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei, sem adentrar no mérito da sua aplicabilidade. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação concluiu que, apesar de a matéria constante do projeto de lei não apresentar contrariedade ao interesse público, não está em consonância com o dispositivo constitucional e legal em vigor, eis que formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, a saber, por ofensa às disposições do artigo 71, inciso 1º e 4º, a linha A, da Constituição Estadual. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, seguindo a mesma linha de raciocínio da SST, opinou também pela inconstitucionalidade do projeto de lei por ofensa às disposições do artigo 71, já citados. Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado concluiu que não há vício de inconstitucionalidade no projeto de lei, com exceção do artigo 8º, pelo fato que estabelece a criação de um órgão colegiado denominado Comitê Gestor da Compra Coletiva, haja vista que tal disposição invade competência do governador do Estado por iniciar o respectivo processo legislativo nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º da Constituição Estadual. Nosso voto. Com efeito em face do demonstrado no parecer 192/17 da PGE, referido anteriormente no relatório, sobretudo no sentido de que o projeto de lei, de modo geral, não disciplina a matéria cuja iniciativa, segundo o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual, é do governador do Estado, tendo em conta precedente em acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema de que a norma que confere ações ao Poder Executivo não cria necessariamente atribuições para seus órgãos e que a instituição de despesas, neste caso, não conduz à inconstitucionalidade da norma, a meu juízo, a proposição legislativa apresenta-se apta a regular tramitação neste Parlamento, desde que suprimido o seu artigo 8º, que tem o condão de criar um colegiado público. Assim, para sanar o vício de inconstitucionalidade acima apontado, apresento, em anexo, emenda supressiva, para retirar do texto normativo perseguido o seu artigo 8º, que está em desacordo com o comando do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º da Constituição Estadual. Portanto, meu voto é pela aprovação com a emenda supressiva do artigo 8º. Em discussão, o parecer pela aprovação com a emenda supressiva ao artigo 8º, parecer ao projeto de lei do 486.2/2015. Em discussão, com a palavra, deputado Dirceu Dresch. Primeiro, agradecer o esforço do deputado relator, deputado Mauro, para buscar um entendimento durante as diligências e até me estranha bastante a Secretaria da Assistência Social, que é uma das entidades que deva muito incentivar a economia solidária. Santa Catarina tem, inclusive, inúmeros projetos de pessoas desempregadas, pessoas que não têm uma profissão garantida, mas que atuam nessa área de economia solidária, agregando valor a muitos produtos, fazendo artesanato, seja mulheres, sejam muitas vezes aposentados, ou seja mesmo a agricultura familiar. Então o Estado cria um mecanismo de compra pública, o programa de aquisição de alimentos, os programas de aquisição públicos do governo federal, criados durante o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, depois que continuou este projeto, são fundamentais. O Estado tem uma estratégia de incentivo à economia solidária. Então por isso nós apresentamos o projeto, e entendemos ele extremamente importante para Santa Catarina, porque ele atua com um público muitas vezes excluído, desempregado, aposentados, que tem na economia solidária uma das suas atividades de renda e também de trabalho, né? Então, agradecer aí a oportunidade, deputado Mauro, e a gente possa aprovar esse projeto, criar uma política no nosso Estado. Esse é o nosso grande objetivo. Em discussão, em votação, favoráveis ao parecer permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Mauro,
Pauta limpa. Consulte sobre os parlamentares que possuem matéria extra-pauta. Deputado Darcy de Matos com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu... Está muito tarefado por causa do governo. Senhor presidente, eu... Quais matérias Vossa Excelência gostaria de incluir em pauta, deputado? 2 projetos, senhor presidente. O PLC 10.9/2016, de autoria do deputado Valduga. Consulte sobre os parlamentares para inclusão na pauta. É o projeto que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei Complementar 447, de 7 de julho de 2009, para estender o direito do horário especial ao servidor público estadual que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Consulte sobre os parlamentares. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência pode relatar esta matéria já, deputado Darcy. Senhor presidente. E o outro projeto, senhor presidente, é o PL 47.5/2015, que dispõe sobre a flexibilização do horário de trabalho dos servidores responsáveis legais por pessoas com deficiência. São assuntos conexos. Também consulte sobre os parlamentares para inclusão na pauta. Eminente deputado João Amin. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência tem a palavra para relatar as 2 matérias. Senhor presidente, o meu voto vista aos 2 projetos é pelo apensamento do projeto de lei 0010.9/2016 aos autos do projeto de lei 047.5/2015, por este ser o mais antigo, para que tramite conjuntamente nos termos do artigo 210, parágrafo único do regimento interno deste Parlamento, senhor presidente. Voto vista para o pensamento dos 2 projetos por se tratar do mesmo assunto, senhor presidente. Vossa Excelência apresenta voto vista, então. Ao pensamento do projeto do deputado Valduga, ao projeto do deputado João Amin, cujo relator me parece que é o deputado Valdir Cobalcini. Isso. Acolho o voto vista de Vossa Excelência e acosto os mesmos ao processo para que possa ser analisado em outra sessão, outra reunião. Senhor presidente, eu tenho mais um projeto aqui, PL 227/2017, de gênese do governo, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville. Também extra pauta. Então, consulto nobres parlamentares para inclusão. Não havendo... Sobre a doação de imóveis, eu acredito que o deputado poderia pautar na próxima reunião para a gente ter mais tranquilidade para discutir. Aí a maioria que vai tomar, se a maioria entender desta forma, o deputado ficará para, ou caso o próprio deputado queira pautar para a próxima reunião. Mas por enquanto a maioria acata o pedido de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não quiser relatar nesta reunião, fique à vontade. Não vejo nenhum óbvio a sugestão do deputado Dirceu. Ok, então para a próxima reunião. Senhores parlamentares, não havendo mais... Senhor presidente, pois não. Tem um ofício tem. de audiência pública. Gostaria que o senhor colocasse em apreciação. Requerimento. Verdade, deputado Dirceu, peço desculpas. Requerimento do deputado Dirceu Dresch. O deputado que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requer a realização de audiência pública a ser promovida por esta comissão com autoridades e entidades da sociedade catarinense para debater o projeto de lei 71.5/2015, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e adota outras providências. Deputado Dirceu, como de praxe já aconteceu também com outras matérias, pergunto Vossa Excelência se a comissão de mérito já foi consultada a respeito deste caso. Senhor presidente, primeiro aqui socializar um pouco as informações para os senhores deputados. Esse projeto ele já tramitou em todas as comissões, portanto ele é de 2015, já tramitou em todas as comissões, quando foi para o plenário recebeu uma emenda e por isso que ele volta a esta comissão. A nossa dificuldade é o seguinte, senhor presidente, porque o projeto está aqui para sanar a constitucionalidade das emendas relatadas. Então, por isso... A matéria está na CCJ, deputado? Está aqui,
porque ele recebeu emenda no plenário e por isso Ok. ele volta a essa comissão para analisar a constitucionalidade das emendas, né, que o projeto foi aprovado por unanimidade em todas as 3 comissões que ele tramitou. Então, por isso, eu fiz o requerimento para justamente analisar as emendas que estão nesta comissão. É que o requerimento propõe análise do projeto e não das emendas. Projeto é óbvio, né? Quer dizer, o projeto também as emendas, né? Quer dizer, porque ele sofreu, talvez aí só uma questão de redação que precisa ser então melhorado, mas é isso, as emendas que vieram no plenário. Né? Por isso ele está aqui, ele não tem como ir para outra comissão sem passar aqui por el debate a essa comissão por causa das emendas, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ouço, deputado Mauro. Eu entendo que a matéria, pelo fato dela ter retornado aqui, nós não vamos conseguir fazer alteração alguma no seu texto, porque ela já teve a sua ampla tramitação. O único voto, e eu acredito que, se não me falha a memória, relator é Vossa Excelência, essa matéria, o único voto é dizendo se é constitucional, legal, A emenda ou não. a emenda ou não. Nós não vamos conseguir mexer no mérito. É claro que o fato é um fato que tem uma repercussão muito grande em Santa Catarina. Né? E, inclusive, parabenizar o trabalho do deputado Irceu, que andou por todo o Estado fazendo esta discussão. Seria uma forma, quem sabe, de consolidar o trabalho do deputado num evento mais abrangente. Mas aqui na Comissão de Constituição e Justiça nós não teremos oportunidade nenhuma de mexermos nesta matéria. Então, temos que fazer esse entendimento antes de concordarmos ou não com o requerimento. Mas, de minha parte, o meu voto é a favor, se acaso você escolher o voto. Eu consulto o autor do requerimento para que a gente possa suspender a discussão desse requerimento nesse momento e possamos analisar os autos da matéria e aí realmente confirmando essa questão da relatoria e tal, daí eu volto a falar com Vossa Excelência para que a gente possa então analisá-lo novamente na próxima reunião. E aí com o projeto em mãos, com a visão global, quem sabe já inclusive com o relatório pronto da análise das emendas, e aí a gente possa discutir isso na próxima reunião. Pode ser, deputado? Eu sempre sou ponderando aquilo que o deputado Mauro falou. Dos acordos políticos construídos nesse encaminhamento, embora que nós temos uma legislação a cumprir. Então, eu entendo isso. Estou, inclusive, queria registrar isso, fazendo um debate em todas as regiões de Santa Catarina, sobre este projeto, porque ele hoje é uma das grandes demandas, especialmente do interior do nosso Estado. Né? Okay. Então, por isso, queria fazer esse apelo aos senhores deputados para a gente... Esse projeto já é de 2015, então é um projeto já tramitou intensamente aqui nessa casa e nós precisamos tomar um encaminhamento sobre ele. Podemos transferir para a próxima reunião, pode então? Pode ser na próxima terça, então a gente agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senhores parlamentares, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça.